Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa saga hoje para tratar de um tema muito importante também, que é o tema da intervenção do Ministério Público no processo civil. Intervenção do Ministério Público no processo civil. Como eu sempre faço, quero aqui no primeiro bloco fazer uma introdução para nos posicionar, no que está acontecendo. Vejam, qual é a concepção tradicional da participação do Ministério Público no processo civil? Uma visão bem tradicional. O Ministério Público no processo civil, ele é ou parte autora, né? Propõe ação coletiva, propõe ação civil pública, propõe ação coletiva, de um modo geral, pode atuar em alguns casos como substituto processual de incapaz, propondo uma ação de alimentos para o incapaz. Ou o Ministério Público é fiscal da ordem jurídica. Ele é fiscal, ele atua, ele intervém no processo para poder fiscalizar, para poder emitir um parecer sobre o que ele está percebendo sobre o processo. É nessa condição de fiscal que a gente vai se concentrar. Então, quando se estuda a intervenção do Ministério Público no processo civil, se estuda essa função de interveniente, para poder falar sobre o processo. Nessa condição de interveniente, a concepção tradicional, da concepção que eu estudei, por exemplo, que me ensinaram, é de que o Ministério Público, sendo fiscal, ele é um sujeito imparcial. Ele não seria parte. Não seria juiz, não seria parte, seria uma outra coisa, seria Ministério Público, seria fiscal, seria um sujeito imparcial, um sujeito supra-partes. E essa posição de ser ele um sujeito supra-partes, essa concepção bem tradicional, ela se revela em coisas do tipo. A lei orgânica do Ministério Público garante que o Ministério Público fiscal da lei ele fique na mesma posição do juiz. Por isso que quando você vê as sessões do tribunal, você vê que o Ministério Público está sentado à direita do presidente do órgão colegiado do tribunal. Você tem uma cadeira ali do lado, que é a cadeira do Ministério Público. Aquilo ali é uma previsão legal, que mostra um pouco como se houvesse uma equiparação da imparcialidade, seria um sujeito supra-partes. Essa é a concepção tradicional. Sucede que essa concepção ela não está mais dando conta da realidade. Quando o Ministério Público atua como fiscal, ele é uma parte. Ele está ali não como um sujeito imparcial. Ele está ali defendendo algo. Ele defende algo que pode não ser algo do interesse das partes. Ele não está defendendo uma das partes, mas está defendendo uma posição. Está defendendo o interesse público, está defendendo o interesse de um incapaz, se eventualmente ele intervier por conta da presença de um incapaz, mas está defendendo uma posição. Ele é uma parte também, só que não é uma parte demandante. Ele não demanda, ele não é demandado, ele intervém para falar sobre a demanda. Essa premissa de que estamos aí diante de uma parte que vai agir parcialmente, não necessariamente, evidentemente, vinculada ao interesse das partes que demandaram e contra as quais o processo foi demandado. Não, mas um sujeito que está lá defendendo um posicionamento. Esse entendimento me parece o entendimento que mais adere à realidade. Sobretudo quando você percebe que o próprio Código diz que o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica,
na posição de fiscal, ele pode recorrer. Pode recorrer. E aí ele vai ser demandante do recurso. Né? Ele vai instaurar o procedimento recursal na condição de demandante do recurso. Ora, ele vai recorrer exatamente para fazer valer aquele pensamento dele que foi exposto na sua opinião. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesse nosso assunto, é de qual é a natureza jurídica da presença do Ministério Público como fiscal. Sujeito supra-partes, um sujeito que não é parte, não é juiz, mas é um supra-parte, sujeito imparcial, ou um sujeito que é parcial, mas para um tipo de parcialidade, com um tipo de interesse que não coincide necessariamente com o interesse das partes. Eu fico com essa outra visão, embora você vai encontrar posicionamento em ambos os sentidos. Agora, essa visão, por exemplo, que eu estou adotando aqui é uma visão do professor Hermes Zanetti Júnior, no livro dele sobre o Ministério Público, um livro publicado pela editora Juspódio, e Zanetti é um membro do Ministério Público, inclusive. Ele é membro do Ministério Público do Espírito Santo.